hoje, pessoal, a gente vai começar. Hoje é o segundo módulo da oficina da Escola Rural de Cinema. No primeiro módulo, a gente trabalhou com o roteiro, né? A gente estudou o roteiro e agora a gente vai para a parte de produção. A gente vai começar um conteúdo novo e esse conteúdo também vai ficar disponível no YouTube para que depois os alunos possam recuperar. Tá? O roteiro, como foi uma revisão do que a gente já tinha visto, eu não gravei as aulas, mas a partir de agora eu vou gravar. Então, vão ser 3 encontros comigo para falar de produção. E nesse primeiro encontro eu vou falar geral, eu vou fazer uma apresentação para vocês mostrando o que a gente vai trabalhar e como a gente vai... Desculpa. Como a gente vai trabalhar agora. E daí, nos outros 2 encontros, a gente vai fazer em cima de cada um dos roteiros. O primeiro, o Assombrada Herança, que é aquele que a gente fez com tema de escravidão, de liberdade, né, do menino e do avô. E depois a gente vai trabalhar em cima do segundo roteiro do Vitoriosa, que é a história da menina que quer jogar futebol. Então, hoje eu vou mostrar o geral, aí a gente especifica nos próximos encontros por roteiro. Porque a ideia da produção é a gente organizar. A gente teve a ideia, agora a gente vai ver como a gente consegue torná-la possível. Então, deixa eu dividir minha tela com vocês. Lembrando que a gente tem patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do PROMIC. O nosso projeto conta com apoio e patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura. Então, hoje, como eu disse, a gente está entrando no modo de produção cinematográfica. Então, hoje a gente vai ver como que eu tiro, como eu transformo aquele roteiro, aquelas palavras, aquelas ideias que a gente teve, como que eu transformo em realidade, como que isso vai virar imagem, como que isso vai virar uma gravação. Vamos começar falando das etapas de produção. A produção é todo o processo, desde do gerar a ideia, do ter a ideia, até o lançamento das pessoas lá no cinema comendo pipoca vendo o filme. Então, a produção, ela abrange tudo, né? Então, por isso a gente vai dividir por etapas para conseguir desenhar a realização audiovisual. A primeira etapa a gente vai ter desenvolvimento, segunda etapa, comercialização, terceira etapa, preparação, quarta etapa, pré-produção, quinta etapa, produção, sexta, pós-produção e sétima, lançamento. Você pode ver que é um caminho longo aí, não é mole não, assim, não é tão simples, né? É uma série de etapas e procedimentos e organização que a gente vai ter para transformar o nosso filme em realidade. A primeira etapa, que a gente chama de desenvolvimento, é essa que a gente acabou de passar no módulo 1. O que a gente fez? A gente teve a ideia, né? Primeiro a gente estudou, vamos começar. A gente começou com pesquisa. A gente estudou as narrativas clássicas, né? A estrutura de narrativa clássica, e começou a desenhar o personagem e o tema da nossa história, né? A gente começou a pensar o que o nosso personagem quer, que tema qual desejo, esse desejo entra em qual tema, né? Então, durante as aulas a gente falou de liberdade, falou de independência, falou de amor, falou de paz, a gente trabalhou com uma série de valores. Então, nessa primeira parte, a gente desenvolveu o quê? O roteiro. Né? A partir desse estudo da estrutura dramática, a gente desenvolveu o roteiro, que foi muito legal. A gente teve a participação aí de 10 alunos. 10 alunos vão contar com crédito como roteiristas nesses curtas que a gente vai fazer. Então, eu estou muito feliz com o resultado. Acho que a gente tem 2 histórias que estão bem estruturadas, que estão respeitando o princípio de causalidade, mas fugindo do banal também. Acho que a gente conseguiu surpreender e a gente está tocando em pontos importantes, né, para os dias de hoje. A gente vai falar de liberdade, trabalho,
e vai falar de independência e superação no segundo curta, né? Então a gente fez um bom trabalho. Então a gente tem os roteiros, né? O primeiro e o segundo tratamento dos roteiros, junto com a mensagem que a gente quer passar, né? Nesse primeiro módulo a gente conseguiu ter esses dois desenhos bem claros, assim. É isso que eu falei da gente estar falando de liberdade de trabalho e de independência e superação, são as mensagens, né, que o nosso curta vai levar. Porque eu já disse isso em sala, eu vou repetir, quando a produção audiovisual, fazer um filme é um processo muito demorado, oneroso, tem tipo, muitos custos. Então, fazer por fazer é muita energia se você não tiver um objetivo. Então, o seu roteiro, a história que você quer contar, seja um longa, seja um curta, seja uma série, tem que ter um motivo, uma mensagem por trás, né? Você tem que estar querendo dizer algo. Quando você sabe o que você quer dizer para o público, a sua narrativa ela se desenha melhor, o seu plano de produção vai ser melhor. Então, isso tem que ser algo claro para todas as pessoas da equipe, tá? Então, e isso foi atividades que a gente atividades que a gente já fez e eu acho que a gente atingiu legal os resultados. Então a gente vai para a segunda etapa aqui na produção, uma vez que eu tenho o roteiro, uma vez que eu sei a mensagem que o meu filme vai passar, eu vou para a etapa de comercialização. Mas como que eu vou vender algo que ainda não está feito? Aqui é o começo, né? Todas essas etapas que a gente está vendo, algumas vão se desdobrando, assim, elas não são fixas ou unicamente de algumas atividades, elas vão ser desenvolvidas ao longo das 5 etapas de produção, tá? Então, na comercialização, ela começa aqui, depois que eu tenho esse roteiro, esse projeto, essa ideia nas mãos, e aqui no caso a gente está partindo de um edital que já foi ganho, né? A gente foi contemplado pelo Promic, então a gente já tem um orçamento para realizar essa obra. Se a gente não tivesse, se isso fosse uma ideia que a gente tivesse tido a parte do projeto, com esse roteiro na mão, agora era a hora de, tá, o que a gente vai fazer com ele, da onde a gente vai tirar dinheiro para fazer ele existir? Ou como, para além do dinheiro, quais são as alternativas? O que eu tenho que fazer para esse filme chegar até as pessoas? Porque quando a gente está falando de comercialização, a gente também fala um pouco de distribuição. Então, aqui, no nosso caso, que a gente, como eu disse, a gente já tem, mas caso a gente não tivesse, seria fazer uma lista de editais disponíveis, no caso, para curta-metragem. Né? Eu escrevi o roteiro, tenho o argumento, tenho o storyline, tenho tudo lá que a gente fez. Eu vou ver em quais editais eu me enquadro. Né? Igual ano passado, a Secretaria de Cultura abriu, teve um edital de 10 bolsas, né, para produção de curta-metragem. Então, poderia ser um edital para inscrição. Então, ficar de olho, sempre entrar no site da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, para dar uma olhada, para ver se tem edital aberto. Secretaria Estadual de Cultura também, ano passado eles também abriram edital. Algumas empresas também abrem. Ano passado, a Arezzo abriu um edital para produção de obras. Aí, o que vai diferenciar? Cada edital tem um público. Tem edital que é aberto para todo mundo, né? Para pessoa física e pessoa jurídica. O que é a pessoa física? Pessoa física somos nós. Todos nós somos pessoas físicas. O seu CPF indica que você é uma pessoa física. Então, se o edital for para pessoa física, com o seu CPF você consegue se inscrever. Alguns outros, eles pedem, não, só pessoa jurídica, então você tem que ter empresa, você tem que ter um CNPJ. Então, aqui você começa a ver, alguns editais são só para Londrina, outros são só para o Paraná.
ou só para mulheres, só para negros, só para periferia, enfim, tem vários requisitos que os editais eles pedem, cada um, não existe uma regra, cada um pede de um jeito. Então, essa etapa aqui de comercialização é a etapa de fazer pesquisa no Google e ver onde que eu tenho edital aberto, como que eu vou viabilizar. Outro ponto importante que a gente começa a ver aqui, porque para além do YouTube, né, que a gente vai colocar, o curta, ele é legal ele passar em algum lugar, né? A gente está falando de cinema, a gente está falando de sala de exibição. Então, a gente quer levar esse curta, esse material que a gente vai produzir, essas obras, para salas de cinema. A gente não tem dinheiro para distribuir, que é o caminho dos longa-metragens, dos filmes, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir via YouTube e também inscrição em festival. Então, junto com a lista de edital, essa etapa aqui é a hora de fazer lista de festival que eu vou poder inscrever. Aí, de novo, vão ter festivais próprios para obras produzidas por mulheres, festivais, que daí a temática é filmes nacionais, aí pode ter editais de novos talentos, então são vários também, cada um com a sua especificidade, e a gente vai ver, vai fazer uma listinha dessa, a digital não, mas a de festival sim, a respeito dos nossos curtas. Então, nas próximas 2 aulas a gente vai trabalhar isso. Isso vai ficar como uma tarefinha também fazer essa pesquisa. Que festival que esse filme poderia participar, né? Esse é o começo, assim, o começo da estratégia para o curta dar certo. Tá? Aí a gente vai entrar na etapa de preparação, que é a terceira etapa. Eu escrevi, eu já fiz a lista dos editais onde eu vou poder ter orçamento para produzir. Eu já vi os festivais que o meu perfil se enquadra. Então, agora eu vou botar a mão na massa mesmo, começar a preparação, que aqui a gente está realmente entrando nos próximos encontros, a gente vai entrar nessa etapa de cada um dos projetos. Porque se a gente tem 2 roteiros, a gente tem 2 projetos. Entende? Preparação, o que é a preparação? Qual que é o primeiro momento? Eu tenho lá o roteiro, já fiz essas minhas listas. Como que eu avanço? O que eu tenho que fazer para seguir adiante nesse processo de realização cinematográfica? Que a gente também vai fazer. Com o roteiro em mãos, a gente vai fazer a análise técnica do projeto. O que é isso? Análise técnica, a gente vai pegar a história que a gente quer contar, a gente vai pegar a narrativa e vai analisar tecnicamente. Quando eu falo tecnicamente, eu estou falando de instrumentos, né? Eu vou analisar o que eu preciso de material, de matéria, de coisa física para tornar essa história uma realidade. Né? Vamos começar lá pelo nosso primeiro projeto, o Assombrada Herança. É uma história que vai se passar num sítio, né? Um menino, um trabalhador rural que vai descobrir que é dono das terras onde ele trabalha, né? Ele está sendo explorado pelo patrão e não faz ideia disso. Então, a partir dessa história, um exemplo, o que eu sei que eu tenho que saber? Locação. Então, peraí, eu vou precisar de um sítio, né? Já meu personagem principal é um garoto de 16 anos. Tá vendo? Você vai pegando coisas práticas e materiais pensando na história. Então, aqui é o momento que a gente vai listar locação, cenário, objeto. A gente vai ver tudo que a gente precisa para essa história sair do papel. Né? E qual que vai ser o documento que vai guiar a gente? Primeiro passo, essa análise técnica do roteiro. Eu vou pegar a história,
cena por cena, e vou ver o que eu preciso e vou fazendo listinha. Né? Locação. Vamos lá de novo, no nosso Assombrada Herança, nosso primeiro projeto. A gente tem a roça, né? O lugar de trabalho do Chico. Então, a gente tem uma primeira locação, que é um sítio, que o sítio vai servir de espaço geral, né? Mas dentro desse sítio eu vou precisar da lavoura, tem que ter, então pode ser um terreno baldio? Não, tem que ter uma lavoura, né? Porque se ele está trabalhando, então já começa uma especificidade da locação, tem que ter uma lavoura. Ah, tem que ter uma casa maior, que é a casa do patrão. Então, já é uma outra locação, entendeu? Então, a gente vai fazer projeto por projeto, cena por cena, a gente vai anotar. Então, a locação, a gente vai anotar o figurino, né? A gente vai saber, o Chico, então, ele vai ter a roupa da lavoura, vai ter a roupa que ele está jantando, aí o patrão vai ter a roupa do primeiro dia que ele encontra o Chico tomando café com a filha, vai ter a roupa do dia porque são dias diferentes, né? Vai ter a roupa quando ele descobre lá o papel, a escritura da casa. Então a gente vai analisar cena por cena para isso. Então, locação, personagem, né? Quantos atores eu preciso nessa cena? Aí vai ter também objeto. Quais são objetos? Porque assim, a gente escreveu lá no roteiro, né? Colocou uma casa grande fazenda, uma cozinha farta, né? Com muito que ele vai olhar. Então, eu preciso ter uma cozinha que tem alimentos. Então, ali no roteiro a gente colocou coisas gerais, né? Para dar um clima e criar uma atmosfera para a cena. Só que isso eu não tenho, ainda mais a gente que tem pouco orçamento, a gente não tem controle total, 100%, sabe? A gente não vou conseguir fazer a cozinha ser exatamente o que eu quero. Tipo, tanto que a gente no roteiro a gente não coloca. A janela verde com moldura vermelha, onde o sol bate. Não, a gente só coloca no roteiro objetos, cores que são importantes para a narrativa. Então, nessa hora, a gente também vai analisar cena por cena e vai fazer a lista de objetos. Tipo, a cozinha pode ser qualquer uma, mas ela precisa ter uma lata de biscoito. Sabe, a fartura pode estar sendo representada por fruta, pode estar sendo representada por grão, pode estar sendo representada por compra de mercado. Não importa, isso pode variar, mas a lata de biscoito, ela tem que existir. Igual no outro projeto, a Vitoriosa. Ela pode estar com o uniforme do colégio na primeira cena, que ela está sozinha lá, ouvindo música e mexendo no álbum. Ela pode estar de boné, ela pode estar de bolsa, ela pode estar com uniforme, sem uniforme, pode ter uma mesa, pode ter um banco, não importa. Assim, isso pode variar. Agora, o álbum de figurinha, ela tem que ter, porque esse objeto movimenta a história. E a gente vai saber de tudo para a gente ter uma segurança assim, não deu para a arte ser como a gente imaginou, mas o básico, os elementos que fazem a história andar, a gente pensou. Isso é muito importante para uma produção eficiente e isso faz muita diferença na relação de qualidade de alguém que faz produção, mas entende de narrativa. Então, sabe, você sabe que você pode cortar, igual, não tem orçamento para fazer a cozinha bonita, cheia de comida. Ok, a gente vai lá e compra batata, compra milho, o que tiver de mais barato no mercado, ou corta os elementos, mas o biscoito a gente precisa ter um objeto especial. Então, tá vendo? A gente vai, por conta da narrativa, a gente sabe direcionar a direção de arte, a produção.
Então, o roteiro técnico, ele é isso, a gente vai colher as informações para daí organizar a história e botar a mão na massa para tornar as coisas concretas. Aí, outra coisa importante nessa parte da preparação, depois do roteiro técnico, é a gente também definir o mood assim, do projeto. O que é isso? O que é mood? Mood é humor. A gente vai fazer uma análise também, cena por cena, da intenção principal daquela cena. Para que é isso, professora? Porque nessa parte de preparação é onde a direção de arte e a fotografia, né, o diretor diretor de arte e o diretor de fotografia vão começar a pensar no trabalho que eles vão desenvolver no projeto. O que é o diretor de arte, gente? Diretor de arte é o designer ou o técnico que vai pensar nos objetos, na cor dos objetos, igual o projeto lá no Assombrada Herança, que eu falei, a gente vai precisar de uma lata de biscoito. O diretor de arte, ele vai ter o cuidado, o carinho, a preocupação de encontrar uma lata de biscoito ideal para aquela cena, para deixar bonita, para ficar dentro do mood que a gente escolheu para a cena. Vamos supor, nessa cena da cozinha, né, que eu estou citando de exemplo. A ideia é que o Chico chegue, ele trabalhou o dia inteiro, ele está cansado e ele vai estar levando a comida, né, que ele colheu para o patrão. A ideia é que ele olhe e fique com muita vontade de comer. Assim, essa cena ela vem para mostrar a diferença de classe. Então, qual que é a intenção? Qual que é o sentimento? É de abundância, de fartura, para depois ter o contraste com a cena seguinte que vai ser na casa dele, que é completamente o oposto, que é uma mesa tipo vazia, com uma sopinha rala. Então, qual que é o objetivo? Tem um motivo para a cozinha ser farta? Tem, não é porque é bonito. Não, é porque a gente quer contrastar, criar contraste por diferença da prosperidade do patrão e da pobreza dele. E ele é explorado pelo patrão, né? Então a gente está criando essa narrativa. Então o mood eu não coloquei aqui na apresentação, mas depois eu vou compartilhar com vocês também como tarefinha. É como se fosse um quadro que a gente chama de mood board. Imagina uma colagem que a gente vai pegar a imagem da locação, a gente vai pegar a referência de figurino. Deixa eu voltar aqui. A gente vai pegar. Voltou, né, gente, a minha imagem? Parei de compartilhar, né? Parou, né? Tá. Tá. Então, isso eu vou mostrar depois para vocês. Tipo, esse quadro até tenho aqui, mas não é. Só para vocês entenderem como. Tá vendo? A gente vai criar. Ele pode ser físico, pode ser qualquer programa de edição de imagens que você tiver. A ideia é criar tipo um quadro, né? Um lugar onde a gente possa colocando todas as referências juntas. Entendeu? Para contar uma história, tipo cor, locação, estilo de figurino, estilo de maquiagem, quais as cores que a gente vai usar para contar essa ideia. Então a gente vai ter um material pensado nisso. E daí a gente também vai fazer por projeto. Tá, gente? Eu tô falando bem por cima, assim, porque a gente vai fazer o aprofundamento vai ser feito com projeto por projeto, tá? Então, nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês a gente vai montar junto esse mood board, tá?
olha só, a gente vai dar... eu vou fazer um intervalo rapidinho, para daí depois a gente voltar falando do restante dessa parte Agora, professora? de preparação. Não, é rapidinho. Que a gente vai falar ainda de equipe, equipamento e orçamento. Tudo nessa parte de produção. Oh, perdão. Tá bom? Então, só um minutinho e a gente já volta.